Olá, meu nome é Matheus Pontieri Rezende, sou estudante do Campus Palmas IFTO, curso de Informática para Internet do segundo ano, disciplina de História, e faço parte do Grupo 1, que tem como tema Inglaterra e Portugal, Destinos Cruzados. Essa é uma apresentação que foi realizada pelos estudantes por mim e também pela Samara Coelho da Silva. Eu apresentarei sobre as revoluções inglesas, mas antes disso eu quero fazer uma breve retomada, um breve resumo da situação da Inglaterra, da situação da Inglaterra que antecede, essas revoluções. Tá. O Estado absolutista inglês ele era formado por dois lados, que ao mesmo tempo se complementavam e também eles eram contras, vamos dizer assim, eram concorrentes, que era a coroa, que era a autoridade real, e também o parlamento, que se dividia na Câmara dos Lords e na Câmara dos Comuns, sendo que o parlamento ele controlava os tributos e também a aprovação de qualquer lei que fosse sugerida, proposta pelos monarcas. Desde o ano de 1534, durante o reinado de Henrique VIII, o Estado ele passou a controlar essas instituições religiosas quando ele adotou o anglicanismo, no qual o Henrique VIII ele se tornou o monarca-chefe da igreja inglesa. Falando sobre os cercamentos agora. No início, mais ou menos, do século XVI, a situação social inglesa era terrível. Muitas pessoas mendigando, roubando, prisões lotadas. Com isso, os campos agrícolas eles foram sendo gradativamente substituídos por propriedades que não cultivavam alguma coisa, mas sim que tinham o objetivo de criação de ovelhas para produzir lã. E com isso, muitos trabalhadores eles foram mandados embora, foram substituídos por pastores de ovelhas. Essas terras, que foram apropriadas da Igreja Católica, elas passaram a ser do controle do Estado, com uma boa parte delas sendo vendidas para montar uma poderosa marinha muito forte, e também financiando piratas para exploração de riqueza em outros continentes, e depois trazer de volta para a Inglaterra. Esses campos de cultivo e essas terras comuns que ela envolviam o trabalho coletivo, elas davam lugar agora à apropriação individual, que pode se considerar também uma propriedade privada, chamada de cercamento por causa das cercas. Essas cercas, elas demarcavam a extensão, o limite da propriedade. Esse cercamento dessas terras foi um ponto muito importante no momento de transição do feudalismo para o capitalismo, de um modelo para o outro. A nova classe social. Uma nova classe social ela estava surgindo na Inglaterra, na qual ela era formada pelos comerciantes ricos, que eram donos de terra, e também criadores de ovelha, produtores de lã. Essa nova classe social ela passou a ser chamada de gentry, que significa gente de família boa. Os membros da pequena e da média nobreza, eles também começaram no ramo de criação de ovelhas, e também com o casamento dos seus filhos com os filhos dessa gentry, eles começaram a fazer parte dela também, ou seja, eles eram nobres apenas no título, mas na realidade eram burgueses, E outro resultado desses cercamentos foi o trabalho assalariado. Como os milhares de camponeses foram expulsos dessas terras, eles se tornaram mendigos, praticavam roubos e outros crimes, ou trabalhavam em troca de salários baixíssimos. E assim se formava uma nova classe social, que era o proletariado, na qual ele vendia a sua força de trabalho por outra mercadoria, que era o dinheiro. Mas com menos áreas de cultivo, a produção agrícola diminuiu e o preço subiu, ou seja, o preço dos alimentos. Porque começava a ter pouca oferta, muita procura, o preço sobe. Subiu muito. Por isso, ocasionou diversas insatisfações entre a população. E também se formou uma pequena camada de médios e proprietários de terra, na qual eles investiam os seus recursos na própria terra, não na criação de ovelhas. E junto com os antigos camponeses, eles constituíam outra classe chamada yeomanry, que eles eram como se fossem os burgueses, como se fosse uma burguesia rural. Agora sobre as divisões religiosas da sociedade inglesa. No controle do Estado, havia o rei absolutista e também a corte inglesa, que era formada por a nobreza tradicional, que eram membros da igreja anglicana e também funcionários ligados ao rei. Na Inglaterra, houve uma aceitação muito forte, muito grande, da doutrina calvinista entre os comerciantes,
Esses calvinistas, eles mesmos se chamavam de puritanos. E também eles se opunham à igreja anglicana e aos poderes absolutistas do rei. Esses puritanos, eles se dividiam, mesmo no mesmo grupo, eles se dividiam em dois grandes vertentes, que eram os presbiterianos, que eles eram formados por pastores e presbíteros, e também, do outro lado, os puritanos independentes. E também havia os pares, que eles eram a alta nobreza e também o alto clero, predominantemente anglicanos, mas ainda assim havia alguns deles que eram católicos. A gentry, a maioria era presbiteriana, e o Yeomanry, a maioria era puritanos independentes. Coisa importante agora. Os comerciantes e os empresários da pequena nobreza rural, eles tinham uma participação política muito pequena, ou seja, a participação política deles não era equivalente à sua riqueza. E o rei que ignorasse isso, vamos dizer assim, ele estaria gerando motivos para possíveis conflitos, uma oposição muito perigosa. Ou seja, com isso, essa insatisfação de diversas razões sociais, ou seja, por causa do cercamento, por causa de expulsar esses camponeses de suas próprias terras, por causa dessas perseguições religiosas, mesmo a sociedade estando dividida em vários grupos religiosos, isso acabaria por unir, esses motivos acabariam por unir essa sociedade, mesmo tão dividida, para se voltar contra a coroa. Ou seja, acabaria sendo a base de várias revoltas e revoluções, insurreições também, que aconteceram na Inglaterra. Mas, devido a esses vários conflitos sociais e religiosos que foram vividos na Inglaterra, muitos grupos eles não continuaram na Inglaterra, eles partiram para o continente americano. Só que não apenas grupos que fugiam da perseguição religiosa, que foram para a América, também foram degradados, mulheres, crianças, criminosos, grande parte do que estava na situação da miséria também, que eles tiveram o mesmo destino por causa dos cercamentos, meio que foram obrigados a ir para lá por causa da sua situação. Agora, a coroa contra o parlamento. Falando sobre o reinado de Jaime I, ele foi marcado por algumas disputas com o parlamento e também pelo descontentamento, insatisfação de diversos grupos sociais, que foi causado pela imposição de taxas, a distribuição de privilégios e também os gastos altíssimos da corte. Só que o reinado de seu filho, Carlos I, foi marcado por uma tentativa não sucedida de aumentar e expandir a influência do anglicanismo até a Escócia, e também por mais conflitos com o parlamento, como seu pai. E como consequência disso, ele dissolveu o parlamento. Em 1629, perseguiu quem era contra ele. Mas 11 anos depois, a Escócia, que ela era calvinista, ela se recusava a ser influenciada, vamos dizer assim, pelo anglicanismo, e por isso ela se rebelou contra o domínio inglês. Mas para conter essa rebelião e montar um exército rapidamente para conter o exército da Escócia, esse rei ele precisava aumentar os impostos, e por isso ele, sem outra maneira, ele convocou o parlamento, na qual ele tinha dissolvido, né? Só que depois de tanto tempo se reunir, o parlamento ele tinha algumas condições, como sem o rei não precisar convocar o parlamento, vamos dizer assim, se próprio convocar, e outras condições na qual o rei não atendeu, ele considerou um ataque à sua autoridade, e por isso ele ordenou que o parlamento fosse fechado. Essas tropas inglesas, na qual elas foram arrumadas de última hora, né, elas foram derrotadas pelo exército escocês, e também houve um acordo que obrigou a própria coroa a financiar, né, custear os custos do exército escocês nessa invasão. O Carlos I ele convocou de novo o parlamento após ser dissolvido, e com isso ele quer dissolver o parlamento, ele perdia o controle político, né, o poder político dele, influência. E quando ele convocou o parlamento voltou mais forte ainda, ele voltou a ter a sua função antiga na estrutura da Inglaterra. Ele poderia retirar os tributos que foram impostos pelo rei, e também ele poderia ser chamado sem que o rei o convocasse. Só que essa situação, vamos dizer assim, estava boa demais para ser verdade. Essa situação piorou ainda mais contra a rebelião que aconteceu na Irlanda. Ou seja, havia necessidade de mais uma vez montar um exército. Só que o parlamento dessa vez aproveitou a situação e controlou esse exército que foi montado pelo rei. Em 1642, os conflitos entre a coroa que era o rei, né, e o parlamento, eles ficaram ainda mais fortes, levando à guerra civil, ou seja, uma guerra interna. Revolução Puritana. Nessa guerra civil,
dentro da Revolução Puritana, havia de um lado o rei, os nobres fiéis e a hierarquia da igreja anglicana, que foram chamados de reais, né? Ou também cavaleiros. E do outro havia os cabeças redondas, que eles foram chamados assim, só questão de definição mesmo, por usarem cabelo curto e aparecerem a forma arredondada da cabeça. Mas, por um ponto de vista religioso, uma análise religiosa desses dois grupos da Guerra Civil, os anglicanos e os católicos eles ficaram do lado do rei, enquanto os puritanos eles formavam a força militar e também política do parlamento. Nessas forças do parlamento, formava-se um novo exército, que era chamado de New Model Army, que era composto pelos voluntários que lutavam por várias convicções políticas e religiosas. Esse exército ele era comandado pelo líder puritano Oliver Cromwell, que derrotou as forças da coroa em 1645. Essa vitória sobre os realistas, ou cavaleiros, né, que eram os reis, nobres membros da igreja anglicana, por mais que os próprios puritanos, vamos dizer assim, conseguiram ganhar, aumentou ainda mais a disputa entre eles mesmos, que os presbiterianos eles controlavam grande parte do parlamento e temiam que essa revolução ela se tornasse mais radical. E por isso eles procuraram negociar com o rei, enquanto a outra parte dos puritanos independentes, eles lideravam o exército. República. O Carlos I ele foi executado publicamente pela ordem do parlamento. A Câmara dos Lordes ela foi abolida e a Inglaterra ela se tornou uma república. Com Oliver Cromwell, com isso ele se tornou uma ponte entre o parlamento e o exército, no qual ele conseguiu controle total após perseguir alguns soldados com ideias radicais, como que almejavam dar direito de voto a todos os homens, para ter uma maior participação no parlamento. Ele conseguiu esse controle. E no ano de 1653, ele dissolveu o parlamento, ou seja, não existe mais, e também ele colocou uma ditadura na Inglaterra, ou seja, todo esse processo para acontecer isso. Só que o parlamento, ele tirou os seus opositores do parlamento, né? Fechou e tirou quem se opunha a ele, e também ele recebeu o título de Lorde Protetor da Inglaterra. Agora, os atos de navegação e o início da influência marítima inglesa. No ano de 1651, o Oliver Cromwell ele promulgou os atos de navegação, beneficiando a questão comercial da Inglaterra, no qual ele estabelecia que as mercadorias somente poderiam entrar nos portos da Inglaterra e das suas colônias se elas fossem transportadas por navios ingleses ou em navios dos seus próprios países de origem, garantindo assim um monopólio comercial, ou seja, protegendo a economia da Inglaterra. Agora sobre os niveladores e os diggers, os grupos que são grupos radicais, né? Só que mesmo após a derrota do absolutismo e também com um sucesso militar e também comercial da Inglaterra, isso não significa que os conflitos internos acabaram, né? Os soldados, né, do exército, ele queria ampliar suas conquistas sociais. E a partir disso, eles formaram dois grandes grupos, os niveladores e os diggers, partidos, né? Os niveladores, eles propunham a república, né, que tinha sido instaurada a ditadura, com a separação total entre o Estado e a Igreja, a eliminação do dízimo, livre comércio, redistribuição das propriedades, participação no parlamento e ampliação do direito ao voto. Já os diggers, eles criticavam o modo chamado vis da terra, que se relacionava ao fato dos camponeses que moravam na terra, lavravam ela, esses camponeses podiam ser despejados, sabe? Ter taxas aumentadas a qualquer momento pelos proprietários, ou seja, era um controle muito grande. Ele defendia que esses trabalhadores rurais eles teriam o direito de cultivar o próprio solo por conta própria. E tanto os niveladores como os diggers eles foram fortemente reprimidos. Agora, a restauração e a Revolução Gloriosa. Com a morte do Oliver Cromwell, o seu filho Richard ele tomou seu lugar. Só que a República ela continuava bastante dependente do exército. E temendo esse crescimento dos grupos radicais, a centralização desse poder na mão do ditador e também os altos custos para manter o exército, o parlamento ele desejou, né, concordou com o retorno da monarquia. Meio contraditório isso, né, porque houve uma guerra civil entre o parlamento e a coroa, agora eles queriam o retorno da monarquia, por causa que eles estavam com medo de ter outra guerra civil. E por isso eles convidaram o Carlos II para assumir o trono, que antes era o Carlos I, né. Mas quando ele retornou, isso não significava o completo retorno do absolutismo.
O Carlos II ele deu espaço e também poder do parlamento, para o parlamento, e também ele enforcou Cromwell. E quando o Carlos II morreu, o seu irmão, que era Jaime II, ele assumiu o trono e também tentou impor o seu comando, sua vontade no parlamento e aos governos locais, só que fracassou. E também temendo outra guerra civil que colocava em risco a estabilidade que a Inglaterra tinha adquirido e o poder comercial, os anglicanos, os proprietários de terras e os demais opositores também do absolutismo, eles começaram a planejar a derrubada do rei. E com isso, planejando isso, eles apoiaram o protestante que se chamava Guilherme de Orange, que no ano de 1688 ele invadiu a Inglaterra e assumiu o trono, no qual ele foi apoiado pelo parlamento. E esse movimento foi denominado Revolução Gloriosa por não haver derramamento de sangue, ou seja, ele tomou o poder sem haver lutas, batalhas, sem haver derramamento de sangue. E após a Revolução Gloriosa, o país, ou seja, após 50 anos de luta, surgiu um novo estado, no qual era uma república, uma monarquia parlamentar. E no ano de 1689, o Bill of Rights ele foi aprovado pelo parlamento, na qual ele consolidou, ou seja, transformou de verdade a Inglaterra em uma monarquia parlamentar até os dias de hoje, ou seja, até 2021, né? Até hoje, onde o rei ele dividia o seu poder com o parlamento e também garantia uma estratégia, né, garantir liberdade religiosa, que foi um dos grandes motivos do conflito. É isso, agradeço a todos por terem assistido. Olá, meu nome é Samara Coelho da Silva, do curso de Informática para a Internet do segundo ano, e agora eu vou explicar um pouquinho de como que estava a situação de Portugal e do Brasil no século XVII. Mas antes eu quero que vocês saibam o que significa um termo que se aparecer aí no meio da explicação, eu não quero que vocês fiquem perdidos, que é assim. Os portugueses eles também podem ser chamados de lusitanos, isso porque foram eles que ocuparam a Lusitânia antes dela se tornar hoje o território que a gente conhece como Portugal. Gente, Portugal estava sob o domínio do rei Dom Sebastião, só que ele foi para uma batalha contra os muçulmanos e aí desapareceu, ninguém encontrou o corpo, então deram ele como morto. E isso, como ele não tinha deixado herdeiros, isso colocou a dinastia portuguesa em risco. E aí começou uma competição para saber quem que ia assumir o trono português. E aí surgiu o Felipe II, que era espanhol, tinha muito poder e tinha o apoio da nobreza portuguesa. Então ele foi coroado e assumiu o trono das duas nações, tanto da Espanha quanto de Portugal. E aí nasceu, a partir desse momento, nasce a União Ibérica. O monarca espanhol era quem decidia quem que ia participar do governo português. E na maioria das vezes, quem participavam eram representantes do Tribunal do Santo Ofício, que também pode ser chamado de Inquisição, que é praticamente um tribunal da igreja, que julgava pessoas que cometiam heresia ou que não cumpriam com seus deveres. Nessa época, os judeus e os cristãos novos se sentiram muito ameaçados e começaram a fugir para outros países do continente europeu e até mesmo para a América. A União Ibérica ela foi vantajosa para os comerciantes portugueses, porque eles ganharam livre trânsito nas terras espanholas e também o privilégio do fornecimento de escravizados para as colônias na América. Ok. Quando o rei Dom Sebastião foi para essa batalha em que ele desapareceu, muitas pessoas foram aprisionadas. Os nobres eles receberam auxílio para resgatar essas pessoas que foram aprisionadas e, por conseguirem, eles conseguiram garantir a sua participação nos principais postos da burocracia imperial lusitana. Então, a União Ibérica ela foi muito vantajosa para os grupos dominantes portugueses, só que depois começaram a surgir alguns problemas. Como o Império Ibérico ele era muito grande, muito imenso, isso chamou a atenção de muitos países para começar a minar o seu território, começar a pegar algumas terras que eles estavam tomando, né? A exemplo disso, nós temos a França e a Inglaterra. Eles tentaram bastante, principalmente nos litorais, só que as tropas, o exército luso-espanhol sempre conseguia derrotar eles. Então, em 1580, começou o funcionamento do antigo sistema colonial, que é basicamente a relação que a metrópole tem para com a sua colônia. Então, houve a adoção de uma política monopolista, a exclusividade aos comerciantes metropolitanos e o controle político-administrativo da coroa. Além disso, houve o aumento do lucro e do controle da coroa para com a sua colônia por conta da intensificação do tráfico negreiro.
Os colonos brancos estavam se tornando cada vez mais dependentes desse sistema colonial. Por quê? Estava tendo uma restrição quanto à escravização dos índios que estavam lá na terra. Então, eles estavam se tornando cada vez mais dependentes desse sistema. E a partir daí começam a surgir alguns problemas na União Ibérica. E um deles foi com a relação entre os lusitanos e a Holanda, que era parceira deles, tanto no negócio do açúcar, quanto na guerra contra os espanhóis. O que intensificou esse conflito entre Portugal e Holanda foi a proibição das atividades comerciais, das relações mercantes entre eles. Além disso, Pernambuco, que era a principal área canavieira, foi tomada pelos holandeses, que estava virando refúgio para os judeus, para os cristãos novos e para os comerciantes ibéricos que estavam sendo perseguidos pela Inquisição. E isso transformou a Holanda num grande centro de transações comerciais, que proporcionou para ela um grande acúmulo de capital, que permitiu que ela começasse as operações marítimas e colonialistas. Então, além deles ocuparem áreas produtoras de açúcar, os holandeses também tomaram pontos no litoral africano para retirar de lá negros escravizados para levarem para os seus engenhos no Nordeste brasileiro. Além disso, eles controlavam a produção, a distribuição, o refinamento e até a reposição da mão de obra na produção do açúcar, o que transformava essa produção numa coisa cada vez mais exclusiva deles. Com a consolidação dos holandeses no território brasileiro, foi levado em 1687 Nassau para controlar e governar todas as possessões holandesas. Nassau pregava por tolerância religiosa, então isso fez ele conquistar boa parte da região, além de ter o controle da produção do açúcar, que permitiu para ele ter muito lucro, acumular muito lucro. Esse lucro ele era destinado para suprir as necessidades militares e também para atacar inimigos. E a partir dessa tolerância religiosa foi criada a cidade de Maurícia, que era como se fosse uma corte intelectual com artistas, escritores, letrados, e onde Nassau até aprofundou em pesquisas para a fauna e a flora brasileira. Galera, é importante destacar que, no século XVI, os portugueses eles avançaram para o sul de Congo a fim de conseguir metais preciosos e escravizados. Esse reino ele era dividido em unidades menores, chamadas de senzalas, e eram controladas pelos senhores das armas. Com o controle das jazidas de ferro e das minas de sal, eles conseguiram construir uma base econômica que permitiu a expansão territorial desse reino. Só que assim, o reino de Nigolas e os povos ambumbos, eles resistiram muito tempo ao avanço dos portugueses. E a Ginga, que foi a rainha mais famosa desse reino, ela se converteu ao cristianismo a fim de fazer uma proposta, um acordo de paz com os portugueses. Como eles rejeitaram, ela rejeitou também o cristianismo e mandou fechar todos os interpostos de tráfico, e isso legitimou o poder que ela tinha, porém foi contra os interesses portugueses. E depois disso ela participou de muitas batalhas, fez muitas ações contra os portugueses, resistiu durante mais de 30 anos e até se aliou aos holandeses. Só que infelizmente, no fim das contas, os portugueses conseguiram ganhar, ela morreu com 82 anos de idade, e ela é muito popular, cultuada como uma heroína, uma das primeiras resistências aos dominadores. Tá, então no século XVII começou a surgir novas reviravoltas entre as relações com Portugal, Holanda e Espanha. A começar pela redução do volume de metais encontrados na América Espanhola, que deixava cada vez mais desinteressante essa associação entre Portugal e as coroas ibéricas. Outra coisa, a presença holandesa, tanto na América quanto na África, ela interferia no comércio lusitano, reduzindo cada vez mais os rendimentos portugueses. Além disso, no Oriente, ingleses e holandeses tomavam postos importantes para os lusitanos, diferindo duros golpes no comércio de especiarias portuguesas. E isso estava acarretando uma grande crise econômica. Sem falar que, cada vez mais, forças militares e recursos portugueses estavam sendo solicitados para ajudar nos conflitos no interior da Europa, e aí isso estava causando um grande declínio na economia portuguesa. Essa crise, ela afetou a população, o que gerou muitas revoltas populares, e a responsabilidade por toda essa crise socioeconômica estava sendo atribuída à União Ibérica. Tá, então com toda essa situação envolvendo a União Ibérica, em 1639, representantes nobres da Casa de Bragança começaram a planejar a revolta separatista. E aí, dia 1º de dezembro de 1640, o Duque de Bragança assumiu a coroa portuguesa com o título de Dom João IV, deflagrando um movimento chamado de Restauração.
Nessa época, a Espanha ela estava enfraquecendo muito. Ela estava sendo atacada por diversos países europeus e aí ficou totalmente mergulhada na Guerra dos 30 Anos. E Portugal, a fim de concentrar os seus recursos para conquistar a sua independência, tentou não quis bater de frente com essas duas grandes nações, no caso a Holanda e a Espanha. E ele tentou firmar um acordo de paz com os holandeses, tentando concentrar na guerra entre a Espanha. Só que, de qualquer forma, toda essa situação trouxe prejuízo para todo mundo. E esses que eu vou citar agora foram principalmente para os holandeses e para os índios brasileiros. No caso, a fuga de negros escravizados, a devastação de áreas produtivas e também os altos custos com os militares, né, nessas guerras. Mas é importante destacar que, em 1654, após muitas batalhas, os portugueses finalmente conseguiram expulsar os holandeses do território colonial americano português. Então, olha lá, com todas essas coisas que estavam acontecendo, a Holanda ela perdeu Pernambuco e perdeu suas possessões na África, o que acarretou num grande declínio do poder holandês. E a partir desse momento, a hegemonia internacional ficou sendo disputada entre a Inglaterra e a França. E coube a Portugal, a Espanha e a Holanda um papel secundário na visão internacional. Em 1661, finalmente os portugueses e os holandeses firmaram um acordo de paz. E os portugueses firmaram acordos com a Inglaterra para eles ajudarem Portugal a combater os espanhóis. Mas a Inglaterra só aceitou porque ela recebeu alguns privilégios, como a concessão do abastecimento de mercadorias nas colônias portuguesas, dando fim ao monopólio português para com a sua colônia. Beleza. Como alternativa para toda essa desorganização imperial que estava acontecendo, foi criada a Companhia Geral do Comércio do Brasil. E na reconstrução do Nordeste, ela aconteceu num período em que o preço do açúcar estava caindo muito, estava sendo muito desvalorizado. Só que deu a oportunidade para desenvolver o tabaco, o desenvolvimento da pecuária e o plantio de algodão, a exploração do pau-brasil e da coleta das drogas do sertão. Bom, galera, finalizando aqui com o sebastianismo, o que eu tenho pra dizer é isso. Antigamente, toda vez que o novo rei ia nascer, alimentava uma bexiga muito grande em torno dele. Tinha muitos comentários na população, gerava muitos comentários na população, e muitas interpretações religiosas. No ano de 1554, foi um ano meio triste, porque o futuro herdeiro, o príncipe João, morreu antes de nascer, no dia 2 de janeiro. E aí eles ficaram desesperados, achando que a dinastia Anis não ia ter continuidade. Foi aí que a Dona Maria, a esposa do Filipe II, que posteriormente foi aquele que começou a União Ibérica, ficou grávida, e aí ela deu à luz ao Dom Sebastião, que foi quem assumiu o trono português posteriormente. O que acontece? Ele respeitava muito a religião, então com 14 anos de idade ele assumiu o trono português e ele tinha uma obsessão por combater os muçulmanos. Foi aí que ele foi para a batalha de Alcácer Quibir e aí desapareceu. Ninguém encontrou o corpo, ninguém soube mais nada sobre ele. Então as pessoas começaram a alimentar uma mística muito grande em torno dele, dizendo que ele era o próximo Messias e que tinha sido protegido por Deus para posteriormente voltar e trazer anos prósperos para Portugal. E foi aí que nasceu o sebastianismo, que é uma espécie de crença, religião, né? Que se propagou e ficou aí existente durante muitos e muitos anos. E aí eu quero finalizar aqui com vocês com uma frase final, né? Vou ler aqui para vocês. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. É um poema do Oswaldo de Andrade e o título dele é Erro de Português. E qual é a interpretação? Ele faz essa interpretação por quê? Como foi os portugueses que chegaram aqui e aqui já tinham pessoas, ao invés deles imporem a sua cultura e o seu costume, eles que tinham que se despir de quem eles eram e deixar conhecer os índios e os costumes deles, entendeu? Então não era eles que tinham que chegar e impor e vestir os índios. Os índios eles que tinham que deixar os índios despir eles. Então é isso aí, muito obrigada por ter assistido até aqui. E é isso.